Bem-vindos, meus amigos cosmonautas, a uma jornada fascinante pelo passado sombrio e o presente assustador do Halloween e de zumbis na cultura pop. Hoje, vamos explorar as origens e a evolução do Halloween e dos zumbis, seus embaixadores, esses ícones do terror que conquistaram corações e mentes ao redor de todo o mundo. Então venha junto comigo em uma viagem absolutamente divertida pelo mundo do terror e do sobrenatural, e quando desvendamos os mistérios do Halloween e os horrores zumbis aqui no canal Cosmos, o lugar que não só te leva da Terra-média até as galáxias mais distantes, como também mergulha a fundo nos mundos assombrados do Halloween e dos mistérios dos zumbis. Cosmos Cultura Nerd. O Halloween, em suas origens, antigas tradições celtas, como o festival de Samhain, marca o fim do verão e o início das festividades de inverno. Esse festival era uma antiga celebração celta, que tem sua origem nas Ilhas Britânicas, e ela está somente celebrada no dia 31 de outubro, marcando assim o fim do verão e o início do inverno. Era uma das 4 principais festas sazonais dos celtas, junto com Imbolc, Beltane e Luthradark, e tinha um significado espiritual profundo e cultural também para essas comunidades. Os celtas, eles acreditavam que o Samhain era um momento em que o véu, uma espécie de barreira que limitava o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, se tornava mais fino, permitindo assim que os espíritos dos mortos retornassem à Terra. Isso tornava o festival um momento de comunicação com os antepassados e de rituais em honra aos espíritos. Fogueiras eram acesas durante essas celebrações. Era uma forma de purificação, de proteção contra os espíritos malévolos, bem como para dar calor durante o início do inverno. Durante o Samhain, os celtas eles realizavam rituais de oferendas aos deuses e aos espíritos, muitas vezes oferecendo alimentos, bebidas e outros presentes. Também faziam jogos de adivinações e para tentar prever o futuro. Os celtas acreditavam que usar máscaras ou disfarces podiam afastar os espíritos malignos que vagavam durante o festival. E essa tradição de se vestir de maneira assustadora ou usar máscaras pode ser considerado uma precursora de se fantasiar no Halloween moderno, gente. Mas com a chegada do cristianismo na Europa, o Samhain foi gradualmente incorporado à festa cristã do Dia de Todos os Santos, que é celebrada em 1º de novembro, e também o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. E, eventualmente, isso iniciou e influenciou a evolução do Halloween moderno, com elementos das tradições celtas sendo incorporados à celebração do Dia de Todos os Santos. Por volta do século VIII depois de Cristo, a Igreja Católica estabeleceu o Dia de Todos os Santos, também conhecido como All Hallows Day, em 1º de novembro. O termo Hallow significa santo ou sagrado. E a noite anterior a esse dia, ou seja, o dia 31 de outubro, passou a ser conhecido como All Hallows Eve, ou Véspera de Todos os Santos, que eventualmente se contraiu e se formou a palavra Halloween. Entenderam? Halloween nada mais é que a contração de All Hallows Eve, Véspera de Todos os Santos. Então, com a proximidade dessas datas e tradições, vários elementos, várias práticas do Samhain, elas foram sendo incorporadas, ou seja, foram sendo colocadas dentro da celebração cristã do Dia de Todos os Santos. Por exemplo, a crença que o Samhain era um período em que os espíritos retornavam à Terra, se misturou a ideia
cristã de rezar pelos mortos no dia de Todos os Santos e no dia dos Finados. A prática de usar máscaras e fantasias para afastar os espíritos malévolos do Samhain também se manteve e se tornou uma das características, um dos ícones do Halloween moderno. As fantasias elas variam de representações populares de monstros e espíritos a personagens da cultura popular. A tradição das lanternas esculpidas em abóboras, conhecida como Jack Lanterns, também tem origens antigas. Ela está ligada e fortemente a uma lenda irlandesa sobre um homem chamado Jack, que enganou o diabo e para ele não foi permitido ir para o céu nem para o inferno após a sua morte. E ele foi condenado a vagar pela terra com uma lanterna feita de nabo. Um nabo iluminado, para ser exato. Mas quando essa tradição foi trazida para os Estados Unidos, os nabos eles foram trocados por, adivinha o quê? Abóboras. E assim se tornou um ícone do Halloween. Aquela lanterna, aquele rosto esculpido na abóbora para se colocar uma vela e fazer uma lanterna. Que todos nós vemos em filmes, desenhos e por aí vai. Já no século XIX, o Halloween ele começou a se popularizar nos Estados Unidos, principalmente por causa das imigrações dos irlandeses. Eles trouxeram para os Estados Unidos as suas tradições pagãs, incluindo aí o Samhain, que celebravam como o Dia dos Mortos. A imigração irlandesa para os Estados Unidos ela ocorreu principalmente por dois motivos no século XIX. Primeiro, foi uma grande fome que ocorreu na Irlanda entre 1845 e 1849. Nessa época, na Irlanda, ela passou por uma praga chamada praga de batata. Essa praga, a praga das batatas, destruiu a principal fonte de alimento da população. E com isso, milhões de irlandeses pereceram de fome ou se viram obrigados a emigrar para os países, sendo o principal os Estados Unidos. O segundo motivo foi a Revolução Industrial, que na Irlanda gerou um grande desemprego e pobreza, levando muitos irlandeses a emigrar para os Estados Unidos em busca de oportunidades melhores, e o pico dessa imigração ocorre na década de 1850, quando cerca de 2 milhões de irlandeses chegam aos Estados Unidos. No início, o Halloween era uma festa principalmente para as crianças, que se vestiam de fantasias de fantasmas e bruxas, pediam doces de porta em porta. No entanto, a festa começou a se popularizar entre os adultos também. E novas tradições foram criadas, como o corte de abóboras para fazer as lanternas e festas de fantasias. A outra coisa que teve muita importância foi a publicação do livro A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Irving, em 1820, que conta a história de um fantasma que assombra uma pequena vila em Nova York. Esse livro ele ajudou a popularizar o lado sombrio e assustador do Halloween. Já outro livro, que é A Maravilhosa Viagem de Niels ao Roxton através da Suécia, se chama Larcher Loff, que foi publicado em 1906, ele conta a história de um menino que viaja pelo mundo dos pássaros. E esse livro ele ajuda a popularizar a tradição de cortar abóboras para se fazer lanternas. Mas o grande ícone mesmo que escancarou as portas foi o lançamento do filme, em 1920, O Gabinete do Dr. Caligari, um clássico absoluto do cinema expressionista alemão. Esse filme ajudou a popularizar o terror e o Halloween. No século XX, o Halloween ele começou então a se tornar uma festa mais comercial, com venda de decorações, fantasias, doces. Empresas estavam faturando e aproveitando a oportunidade de lucrar ainda mais com a festa, tornando-a mais difundida e popular. E como falar de Halloween e não falar dos zumbis? Eles são praticamente os embaixadores, os mascotes não oficiais do Halloween. Eles são os convidados de honra dessa festa assustadora. Pense aqui comigo, gente. Eles são cadáveres reanimados. Eles saem à noite com fome de cérebros
e o que é totalmente a vibe do Halloween. É como se dissesse: ei, pessoal, vamos lá, tá na hora de assustar e comer doce. Doce, entenda-se, cérebros. E é essas criaturas que povoam o imaginário há séculos, elas têm a sua origem em crenças religiosas de alguns povos africanos. O termo zumbi vem do quinumbo, zumbi, que significa espírito, fantasma ou defunto. No voodoo haitiano, zumbi é uma pessoa morta que foi ressuscitada ou trazida à vida novamente por algum feiticeiro, geralmente para ser usada como um escravo ou para se vingar de alguém. Acredita-se que a primeira história de zumbi surge na África Ocidental por volta do século XVII. Na cultura voodoo, os zumbis eles são criados por feiticeiros que usam magia negra para controlar os mortos. Eles são geralmente usados como escravos ou trabalhadores e são conhecidos por sua falta de vontade própria e por sua violência. As histórias zumbis elas chegam no Haiti no século XVIII, com a chegada de escravos africanos. E no Haiti, a crença nos zumbis ela se espalhou, são uma parte importante da cultura local. As histórias de zumbis começaram a se popularizar na cultura ocidental durante o século XIX, com a população de relatos de viajantes que visitavam o Haiti. A palavra zumbi tem as suas raízes no voodoo haitiano, que é uma tradição religiosa afro-caribenha. Lá, zumbi é uma pessoa reanimada por um feiticeiro e forçada a trabalhar como escrava sem vontade própria, o que é uma ideia muito, mas muito assustadora. Concordam comigo, pessoal? E eles, os zumbis, né, eles aparecem a primeira vez no cinema em um filme chamado Zumbi Branco, estrelado por ninguém mais, ninguém menos que nosso Bela Lugosi, o nosso eterno Drácula, lá em 1932. Esse filme é um filme terror da época. Uma jovem é transformada em zumbi por um feiticeiro. E é importante lembrar que nessa época os zumbis eles eram um pouco diferentes do conceito que nós temos hoje. Eles eram mais para seres controlados por um feiticeiro maligno. Mas o grande momento, a grande virada dos zumbis, quando eles realmente escancaram as portas, foi quando George A. Romero fez o filme A Noite dos Mortos-Vivos em 1968. Esse filme, no início, é o que nós chamamos de zumbis modernos, que eram cadáveres reanimados, famintos por carne humana. E o lance de destruir seus cérebros para detê-los ficou famoso aqui, nesse filme, que foi uma revolução no cinema terror e criou toda uma cultura zumbi. Esse filme ele estabeleceu o mundo dos paradigmas que associamos aos zumbis hoje em dia. Cadáveres ressuscitados, velocidade por carne humana, necessidade de destruir cérebros para detê-los. Ela também trouxe uma abordagem social e política narrativa, refletindo questões da época como a Guerra do Vietnã, movimento pelos direitos civis e todas essas questões que estavam em voga nos Estados Unidos na época. No entanto, a ideia de mortos-vivos aparece muito antes do cinema surgir. Na realidade, na literatura, lá em 1818, Mary Shelley já brincava com esse conceito de ressurreição de cadáveres, de corpos, em Frankenstein, por Prometeu Modernos. Até mesmo antes, Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Ele, em Hamlet, precisamente, ele menciona algo parecido com zumbis. E nas mitologias? As mitologias elas estão repletas de exemplos. Por exemplo, os golems da cultura judaica são exemplos, analogias perfeitas aos zumbis. Mas, no entanto, o surgimento de novas doenças, como, por exemplo, o vírus, ebola, entre outras, inspirou toda uma geração de obras de ficção que retratam os zumbis como vítimas de doenças reais. E nessas obras, os zumbis eles são infectados por um patógeno que altera o seu comportamento e os torna agressivos e os torna famintos por carne humana. Os zumbis deixaram de ser criaturas sobrenaturais e passaram a ser vítimas de vírus, fungos, bactérias nos anos 80.
Isso aconteceu por causa do lançamento de filmes e livros que foram ideias, como, por exemplo, O Despertar dos Mortos, de 78, de Jorge A. Romero, O Exército dos Mortos, de 85, de Jorge Romero. E nessas obras, os zumbis eles estão infectados por vírus, fungos, bactérias, seja o que for, que os transforma transforma os mortos em criaturas famintas e agressivas. E esses seres são ainda mais assustadores do que os zumbis sobrenaturais, pois eles são uma ameaça real, que pode ser aqui no mundo real, não uma coisa de faz de conta. E essa ideia de zumbis infectados por patógenos é uma evolução natural da ideia original dos zumbis sobrenaturais. Ela é mais realista e até mesmo assustadora e tem permite explorar temas mais profundos, como a natureza da vida e da morte. E a partir daí, os zumbis aparecem em muitos filmes, séries de TV, videogames e se tornam ícones do gênero de terror. Eles evoluíram ao longo de muitos anos com diferentes filmes, trazendo suas próprias variações e interpretações desses mortos-vivos. Até que em 1996 nós tivemos um ícone, a marca Resident Evil, que é praticamente a madre dos jogos de zumbi. E teve um impacto enorme no imaginário sobre essas criaturas. Resident Evil é tipo a zona zero do vírus zumbi dos videogames e até mesmo dos filmes. Ele nos apresentou a mansão assustadora de Raccoon City e as abominações de zumbis saiu de todos os cantos e isso foi um sucesso imediato. E o que fez Resident Evil se destacar, ser esse sucesso que foi? A forma como isso é respondido pela forma como ele misturou terror de sobrevivência, quebra-cabeças e aquela sensação constante, aquele friozinho na espinha, que algo horrível estava prestes a acontecer. Isso foi o sucesso, a fórmula do sucesso de Resident Evil. Depois disso, logicamente, a franquia explodiu em popularidade com vários jogos diferentes, filmes, séries animadas, até uma série live action foi feita. E a trama central ela envolve a corporação maligna chamada Umbrella Corporation, que estava sempre por trás dos esquemas para tentar criar algum zumbi através de experimentos viróticos. E os jogadores se viam lutando contra zumbis, monstros mutantes, conspirações sinistras e um mundo apocalíptico. Ou seja, um sucesso. E os zumbis, eles têm uma bagagem psicológica bem interessante. Primeiro, porque eles simbolizam essa perda de individualidade, identidade do ser humano. Assim, eles são como um lembrete de que em algum momento nós, qualquer um de nós, pode nos tornar só mais um na multidão, desaparecer, perdendo aquilo que nos torna únicos, indivíduos. Além disso, essas criaturas reanimadas trazem à tona aquele velho medo que todos nós temos da morte e da decomposição do corpo. Eles são um lembrete sinistro de nossa mortalidade. E os zumbis também eles aparecem e representam os nossos medos de epidemias e contágio. Porque na maioria das histórias, eles são criados por algum vírus ou doença. Isso nos faz pensar em pandemias e na captação das doenças. Se alguém aqui também lembrou de 2020, 2021, eu lembrei. Eu lembrei de 2020 e 2021. E também nós não podemos esquecer da ideia de um apocalipse zumbi, que é só de pernas para o ar. E tudo isso desmorona e você fica ali sozinho, lutando pela sua sobrevivência. É um reflexo dos nossos medos e do estado do mundo e o colapso da sociedade. E, no geral, os zumbis eles são uma espécie de monstro simbólico que mexe com todos os nossos medos mais profundos. Eles são um espelho dos nossos temores, nossa identidade, da morte, doença, da sociedade e do desconhecido acima de tudo. Tudo isso embrulhado em um pacote de terror e ação. E é incrível como isso se torna icônico. Vocês não concordam comigo, galera? É muito icônico, muito interessante como isso acontece. Então, meus amigos cosmonautas, espero que tenham curtido mais essa jornada
assustadora pelo mundo dos zumbis e do Halloween. Foi muito bom explorar essas origens e a evolução desses ícones do terror, não foi, gente? Então, agora que nós sabemos como tudo isso começou, e como eles conquistaram os nossos corações, e ao mesmo tempo nos assustaram bastante, não podemos negar que o Halloween e os zumbis eles têm um lugar especial em nosso imaginário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ative o sininho para novas notificações, pedindo umas explorações nerds pelo cosmos. Mas não acabou por aqui não, gente. A cultura nerd ela é repleta de mistérios e maravilhas. Então fiquem ligados para mais aventuras aqui no canal Cosmos Cultura Nerd. Semana que vem iremos novamente explorar as trevas atrás de um ícone do Halloween que tem impactado a cultura nerd. Porque afinal estamos em outubro, mês do Halloween. Então esse mês teremos o especial do Halloween, começando por hoje. Sempre um tema a ver com o Halloween durante esse mês. E falar em nerd, geek, toda terça, 8 horas da noite, eu também estou nas lives do canal Star Geek Nerd Wars com alguns amigos, sempre discutindo um tema do universo nerd, do universo geek. Então me sigam lá também, canal Star Geek Nerd Wars, toda terça, 8 horas da noite. E até a próxima, meus amigos cosmonautas. Vida longa e próspera!